Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o óleo da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 18 de outubro, volume 27, trecho 5, 12 de outubro de 1929. Conviver no divino querer, o querer humano ascende e o divino desce, como se adquirem as prerrogativas divinas. Estava fazendo o meu habitual giro no Fiat divino e chamando tudo o que havia feito na criação e redenção, oferecia-os à majestade divina, para impor que a divina vontade fosse conhecida, a fim de que reine e domine em meias criaturas. Mas enquanto fazia isto, pensava em mim: qual é o bem que faço ao repetir sempre estes giros, atos e ofertas? E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, cada vez que gira em nossas obras e se une aos atos que fez meu Fiat na criação e redenção, para oferecê-los, você dá um passo para o céu e minha divina vontade dá um passo para a terra. Assim que você sobe, ela desce. E enquanto permanece imensa, se diminui e se encerra em tua alma para repetir, junto contigo, teus atos, teus oferecimentos, tuas orações. E nós sentimos que nosso querer divino roga em ti. Sentimos sair de ti seu respiro, sentimos seu batimento, que enquanto bate em nós, ao mesmo tempo bate em ti. Então, assim, interessante aqui, né? Jesus vai explicar, né? Qual é o bem, né? Que a gente faz nos atos, né? Então, ele vai responder aqui, né? Uma pergunta aqui de Luísa, mas é muito importante a gente entender o bem que é ao repetir esses atos, né? Então, assim, girar na divina vontade. O bem, o valor, né, da vida na divina vontade, dos atos, das ofertas, dos conhecimentos do bem. Então, ele vai falar que cada vez que a gente gira, então, como é que é esse girar nosso, né? O que a gente faz esse girar? É quando a gente, o girar que é cada vez que giramos nos conhecimentos, na vida de Jesus, né? Então, é nos conhecimentos, é na vida, na correspondência em ato, né? Então, o giro no conhecimento, né? Tendo esses conhecimentos, conhecendo a divina vontade, o que Jesus fez na redenção, conhecendo o que o Pai fez na criação, sobre a criação, né? Então, toda a obra divina, a gente não estava falando sobre isso ontem, sobre os conhecimentos, né? Então, a gente gira no pensamento, no que Deus fez, a gente gira nisso, né? No pensamento divino.
né? Nas obras divinas, o que Deus fez, o pensamento de Deus, né? O que Deus pensou criar cada coisa, o para quê de cada coisa. Então a gente vai girando nesses conhecimentos, né? E aí, os atos feitos, né, que ele está falando aqui, são as correspondências, né? Quando a gente corresponde à divina vontade, a gente está ali na nossa vida, né, no dia a dia, correspondendo, né, a tudo que nos acontece, né? Então, tudo que a divina vontade ali dispõe nas circunstâncias, nas situações, as cruzes e o sofrimento. Então, a gente vai correspondendo à divina vontade nesses atos, nos atos da divina vontade, né? Então, o ato da divina vontade que vem, a vontade divina que vem embalada, né, nas coisas do dia a dia, né? E ao a gente corresponder, né? Então a gente está fazendo esse giro também, né? Isso também é girar, né? Quando a gente funde, né? A gente estava falando sobre essa questão dos atos ontem, acho que foi ontem, a questão da transmissão, né? Que Jesus, quando a alma corresponde à divina vontade, né? Tá ali vivendo na divina vontade, ele transmite os seus atos, né? Então, transmite a sua vontade, transmite os seus atos, tudo que ele fez, os bens, né? No ato e liga ao ato da criatura. Então, funde-se e se torna um ato só. Quando ela corresponde, quando é um só querer, quando ela une com o querer divino e vai girando ali os atos que ela faz, é só para corresponder a Deus, né? Por amor a Deus, nas correspondências, em tudo, quando ela se reveste e todos os atos é para corresponder à divina vontade. Então, a divina vontade ela transmite, ela assim, funde-se, une os atos, né? Então, o ato da criatura, ela vai ser divinizada, né? É divina porque ela vai estar correspondendo, vai estar dando liberdade para Deus agir, né? Para Deus fazer todas as coisas, está correspondendo à divina vontade, né? Então, isso ela vai e todo esse girar nos conhecimentos, na correspondência, nas coisas, né? Ela oferece tudo isso. Então a gente vê que no dia a dia a gente vai oferecendo, né? Os atos que são feitos, né? A gente vai reparando, acontecem as reparações, né? E a gente vai oferecendo tudo, todo esse girar a gente oferece para reparação a Deus, né? A gente gira em agradecimento, giros de adoração, né? Giros de louvor. É assim, né? Que é como a Marinha tá falando, é assim que estamos girando, né? E unindo aos atos divinos, né? Então é isso que acontece, né? Tá? Essa transmissão, né? Aí Jesus ali, né? Transmite seus atos, acopla, une ao ato da criatura. Então por isso que está falando aqui que enquanto, né, a gente está nesse girar, nessa correspondência no conhecimento de Deus, reparando, agradecendo, reconhecendo, amando, correspondendo e oferecendo tudo, toda essa vida, oferecendo todos esses atos, né? E reparando e fazendo os atos opostos, né? Em nome de todos. Então, cada vez que a gente faz isso, ele está falando que cada girar, a gente sobe, né? Então, assim, a alma sobe aos céus, né? Ela sobe e a divina vontade desce. Então, assim, ela vai crescendo, né? Cada vez mais, né? A alma ela vai crescendo na divina vontade, nos conhecimentos, vai expandindo. Então ela vai subindo cada vez mais, vai crescendo, né? A vida divina na alma vai, né, crescendo, vai expandindo. E ele se une à alma. Então a alma sobe e ele desce. É o que a gente estava falando na live, né? Essa questão que ele se encerra na alma, né? Na pequenez da alma. Né? Então ele se diminui e se encerra na nossa alma quando a gente gira, quando a gente faz essa correspondência, esse reconhecimento, toma posse, né? No dia a dia, né? Toma posse, é muito incrível, né? Então, assim, para isso acontecer, né? Para a alma subir e ele descer, né? Tem que haver esses giros, esse reconhecimento, tem que conhecer a divina vontade, né? Então, assim, no dia a dia a gente vai girando, oferecendo os atos, né? No exemplo, na criação, né? No que se refere da criação.
Então a gente vai girando, vai conhecendo o que o Pai fez na criação e a gente concorda, né? Através do conhecimento concorda, ama, corresponde, né? E corresponde em ato ali vivendo de acordo na ordem, né? Correspondendo à ordem ali conforme foi criado, né? O para que fomos criados e a alma ali está correspondendo, né? No que se refere à criação, assim como, por exemplo, reconhecendo assim tudo que Deus fez, né? Assim na criação, tomando posse de tudo, né? Vivendo de acordo, né? E ali reconhecendo toda a criação, né? Toda a providência divina, né? Ali reconhecendo nossa, correspondendo mesmo. Então, então por isso que quando a gente corresponde, né? Ali é que ele está falando aqui que o respiro, né? O respiro é o respiro dele. Então, assim, cada vez que a gente está respirando, é divina vontade. Respirando aqui, está correspondendo, porque a gente está vivendo de acordo, né? Ao dormir, estamos correspondendo, né? É muito incrível, né? A gente está girando e correspondendo, né? A corresponder mesmo ali a parte de criação, né? Da criação mesmo, em tudo, né? Nós como criaturas, filhos de Deus, com a intenção dele é nos criar, o para quê, e a gente vai lá correspondendo, porque a gente conheceu, né? O pensamento de Deus quando ele criou o homem, né? A gente conheceu o para quê e a gente vai ver de acordo com esse pensamento divino, né? Foi o que a gente meditou ontem, né? Então, e aí a gente vai oferecendo em nome de todos, né? De todos porque quem não reconhece, né? Então, a gente vai tomando posse de tudo, vivendo de acordo, né? E aí na redenção, a gente vive a vida de Jesus, a gente vê no dia a dia a gente vivendo a vida de Jesus, né? Que a gente vê a vida de Jesus se repetir na nossa vida, né? Nos acontecimentos, a gente vai passar pelas coisas que Jesus passou, repete, né? Então, Jesus repete a sua vida, né? Ele dá continuidade em nós. Então, a gente vai passar pelas humilhações, vai passar por perseguições, né? Vamos passar por sofrimentos, cruzes, né? Então, a vida, a gente vê no nosso dia a dia a vida de Jesus se repetindo, né? É muito incrível, né? Então, assim, a redenção, a gente vive também, faz esse girar na redenção na vida, na prática. Na prática, a gente vê isso acontecer, né? Então, passamos por humilhações, sofrimento, cruzes, né? Coisas que passamos, que são compartilhadas ali com Jesus, né? Tudo com Jesus ali, né? Ele vai fazendo todas as coisas, né? Então ele vai repetindo a sua vida em nós, né? E a gente vê, ele vai dando continuidade na nossa vida e a gente vai vendo a vida dele acontecer. Nossa, que a gente fica assim pensando, meu Deus do céu, Jesus, você passou por isso. Nossa, tô passando pelo que Jesus passou, né? Jesus foi perseguido, olha só. A gente passa por uma perseguição. E aí, meu Deus, Jesus, o Senhor passou por isso, essa sua vida. O Senhor foi perseguido pelos fariseus, né? Toda a sua vida pública ali, o Senhor foi perseguido pelos fariseus. Então, assim, vê a vida de Jesus se repetir e oferece toda essa vida, né? Em reparação, né? Em reconhecimento, oferece em nome de todos, né? Então, a gente vê as obras de Deus o tempo todo na nossa vida. A gente vê e oferecemos toda essa vida. Então, a gente vê o que Deus está fazendo. A gente vai entendendo para quê, vai conhecendo. A gente vê Deus. É muito incrível. Ver Deus, ver o pensamento de Deus ali naquela situação e o para quê daquela situação. A gente vê a obra acontecendo. A gente vê a obra de Deus sobre a criação, vê a obra de Deus acontecendo em ato ali, nas circunstâncias, em tudo. É muito incrível. E a gente oferece tudo isso. Oferece toda essa vida, né? Então, é muito, né? É como a Aline tá falando, né? Então, o nosso ofício, né? Que ele fala aqui do ofício de Luísa, mas o nosso ofício qual é? O que, é que a gente tem que ler desse trecho também? Que nós, o nosso ofício é fazer a divina vontade reinar, né? Isso é dar liberdade à divina vontade, corresponder, é deixar ela reinar na nossa vida. Então, o nosso ofício é esse, é corresponder à divina vontade.
é deixá-la reinar, ela sentar no trono e dar liberdade para ela reinar, né? E a gente vai correspondendo. Então, esse é o nosso ofício, né? Hoje, esse é o nosso ofício. Né? Diante de todos esses conhecimentos, diante do escrito, é isso que Jesus quer. Isso que a divina vontade quer de nós, né? Ela quer reinar na nossa alma, né? Então, o nosso ofício é esse, fazê-la reinar, corresponder, né? E também espalhar esses conhecimentos, né? Espalhar o valor dessa vida, o valor que ela contém, né? Que foi do trecho que a gente também meditou, né? Então, o valor que ela contém, o para quê, o que ela quer. Então, isso a gente vai espalhar, né? Esses conhecimentos, né? Contando, né? Ali na prática o que a divina vontade está fazendo na nossa vida, como a divina vontade está trabalhando, para quê, né? Então, assim, é isso, é fazer ela reinar e espalhar esses conhecimentos, né? Espalhar todo o valor dessa vida, de viver na divina vontade, né? Então, é isso, é importante a gente entender isso, né? E aí, Jesus continua aqui. Nossa divina vontade desce a reinar sobre a terra, muito mais. Porque no que faz não é uma intrusa. Então, ele está falando que a divina vontade reina, né? Então, porque assim, o divino querer, né? A divina vontade, ela, ela tá o tempo todo, assim, ali, aquela questão, né? Os atos contínuos, é ininterrupto, não interrompe essa vida, né? Quando a alma está vivendo a divina vontade, é continuidade, não tem interrupção. A gente estava falando isso ontem, né? Então, assim, ele sente. Né? Então, todas essas oferecimento, orações, todo esse giro. Então, ele está falando aqui, ó, nós sentimos que nosso querer divino roga em ti, né? Então ele sente a vida dele, né? Em nós chegar até ele as coisas dele, né? Então ele sente em nós o respiro dele, né? É a vida dele. Ele está sentindo ele na alma assim, e ele está recebendo todo ele mesmo, né? Na correspondência. Então ele sente, né? O divino querer rogando em nós. Né? Ele sente o seu respiro, a sua vida em nós, né? O seu batimento, né? Então, assim, enquanto bate, ele está falando em nós, ao mesmo tempo bate em ti. É muito incrível, né? Ó, sentimos, assim, como ele sente essa vida, né? Chegar até ele, a gente sente essa vida do querer divino em nós, né? A vida de Jesus. É muito incrível isso, né? Que é uma vida incrível, meu Deus. Ó, sentimos a potência de nossas obras criadoras que, aliando-se em torno de nós, rogam com nosso poder. Então, a coisa dele roga com o querer dele, com o mesmo poder dele, as coisas dele, né? Com o poder divino que nossa divina vontade desça a reinar sobre a terra. Então, todos esses oferecimentos, as reparações, tudo que ofertamos, ele sente, né? Todo esse poder divino, poder da sua vontade chegando até ele para chamando o reino da divina vontade. Então, como é importante a vida na divina vontade, essa correspondência da gente não se desconectar nem um minuto de Deus, né? É viver isso, né? Como é importante, nossa, é valioso, né? E a gente ficar muito atenta para não se desconectar um minuto da divina vontade, né? Um minuto. Que é isso, né? Ele sente chamar a divina vontade. Então, olha o poder que é, o poder divino que nossa divina vontade desça. Isso faz chamar o reino da divina vontade sobre a terra, né? Muito mais. Porque no que você faz não é uma intrusa, então você não está ali roubando Deus, né? Você não está sendo intrusa ali se enfiando né, ali no palácio de Deus sem ser convidada. Você não é uma intrusa que está ali usufruindo das coisas de Deus, né? Está roubando de Deus, né? Então, ou um indivíduo que não ocupando nenhum ofício, desocupado, né? Que não quer fazer nada, né? Não tem nenhum poder, mas sim foi chamada. Nossa, imagine isso, né? Cada um de nós foi chamado para cumprir esse ofício, né? Nós somos chamados, nós não somos intrusos. Ele nos chamou, ele nos chamou. E de modo especial te foi dado
o ofício de fazer conhecer nossa divina vontade e de impor que nosso reino seja constituído em meio à família humana. Então, assim, a gente não é intruso, a gente não chegou aqui como intruso. Ele nos chamou. Ele nos chamou e nos chamou para esse ofício de fazê-la reinar, né? E espalhar o valor da divina vontade. Esse é o nosso ofício. Foi para isso que a gente foi chamado, né? Por isso, a grande diferença entre quem recebeu um ofício de nós e entre quem não recebeu nenhum empenho. Tá vendo? Aí o que ele está falando da diferença, né? Tem a ver, eu acho que com a diferença ontem que a gente estava falando, né? Sobre quem faz a divina vontade, ali quem que faz um ato da divina vontade, ali um propósito de que estava falando sobre os profetas, sobre Moisés, né? Tem um pouco a ver, né? Mas aqui nesse caso, quer ver? Deixa eu voltar aqui para não estar confundindo. Quem recebeu, por isso, há grande diferença entre quem recebeu um ofício de nós, então a diferença, porque, né? Quem recebeu de nós, quem foi chamado para viver esse ofício, há uma grande diferença. E entre quem não recebeu nenhum empenho, quem não recebeu um chamado, aquele chamado, quem recebeu nenhum empenho, há uma grande diferença, né? De quem está ali cumprindo o ofício e quem está ali para como intrusa, querendo roubar as coisas de Deus, né? Acho que é isso, né? Quem recebeu um ofício, tudo o que faz, o faz com direito, com liberdade, porque tal é nossa divina vontade. Ela representa todos aqueles que devem receber o bem que queremos dar por meio do ofício a ela dar. Tá vendo? O valor que é, meu Deus, o fazer a divina vontade, esse ofício de corresponder à divina vontade, de fazê-la reinar, porque cada um de nós representa toda a família humana, né? E chama, meu Deus do céu, e ao oferecer, ao reparar, então toda essa correspondência, conhecimento, esse amor, adoração a Deus, esse louvor, essa honra, tudo que faz, todo esse ofício de fazê-la reinar, né? E também espalhar esse valor da divina vontade, esse conhecimento, nossa, é chamar o reino, é fazer isso em nome de todos e é que ele está falando aqui, ó. Ela representa todos aqueles que devem receber. Então, ali vem os frutos e ali os bens é derramado. Então, está representando toda a família humana. É muito grande isso, né? O bem que queremos dar por meio do ofício a ela dado. Então, não é só você que dá um passo para o céu, mas todos aqueles que conhecerão minha divina vontade. Uau, imagine isso. Nós somos aqueles que representam todos esses que virão. Imagina, cada um de nós representamos, cada filho da divina vontade representa aqueles que viverão, que receberão esse bem. Representa todos aqueles que viverão no tempo do reino, todos aqueles que vão conhecer, ainda que vão ser chamados para esse ofício, né? Meu Deus, é muito grande. Então, representa, né, toda a família humana, todos que vão viver nesse reino. Aqueles que devem, aí ele fala assim, ela representa todos aqueles que devem receber o bem que queremos dar, por meio do ofício a ela dado. Então não é só você que dá um passo para o céu, mas todos aqueles que conhecerão minha divina vontade. E ela descendo, desce por meio de você em todos aqueles que a farão reinar. Muito incrível, né? Então, assim, trazendo assim pra gente, ao também a gente corresponder, cumprir com esse ofício e espalhar esse valor, é incrível, né? É isso, então o bem vai ser derramado também sobre todos aqueles que virão, né? Então, sobre todas as almas, né? Os oferecimentos, esses giros dos conhecimentos, né? Essas reparações, todos esses giros, os atos, né? Vai derramar esse bem, né? Vai chamar aqueles também que viverão, né? O bem vai ser derramado sobre as almas que viverão, né? Sobre todas as almas, né? Por isso, o único meio para obter o reino do Fiat Divino é servir-se de nossas obras, para obter um bem tão grande. Então, é servir-se, é corresponder,
é servir as obras de Deus, né? Depois continuava seguindo os atos da divina vontade, e tendo chegado ao ponto quando chamou do nada a soberana rainha. Então, nossa, agora quando eu tô lendo assim, fico só pensando o que ela me falou ontem, né? Fica no pensamento de Deus, o pensamento divino. Aquilo que ela falou foi muito interessante, né? Porque quando a gente vai meditando, a gente tem que entrar no pensamento de Deus. É olhar com o olhar de Deus, né? O que Deus fez, o que Deus está pensando, o que Deus. Quando, né? Quando a gente vai. Um exemplo aqui, ó. Aí depois continuava seguindo os atos da divina vontade. O que a divina vontade fez? Então, tendo chegado ao ponto que chamou do nada a soberana rainha ali na criação, né? Da nossa mãe. Né, a intenção dele, o pensamento dele ao criar a mãe, o que ele fez, né, o propósito dele, ficar nisso, né, nesse ponto, entendeu? Meditar nisso. Então ela parou nesse giro, né, ali, os atos que ela estava fazendo, né, no conhecimento ali, no pensamento do pai, o que a divina vontade fez, né, e parou ali na criação do nada, né, o que chamou Nossa Senhora, a criação da Nossa Senhora. Né? Aí detive-me a compreendê-la, toda bela, majestosa. Então, tudo o que Deus depositou nela ao criar, o que foi feito nela, né? Seus direitos de rainha se estendiam a todas as partes. Céu e terra dobravam os joelhos para reconhecê-la como imperatriz de todos e de tudo. E eu, do fundo do meu coração, venerava e amava a soberana senhora, e de pequena qual sou, queria dar um salto sobre seus joelhos maternos para lhe dizer: Mãe Santa, toda bela tu és. E tal és, porque viveste de vontade divina. Então ela estava ali, né, ali contemplando, ali, meditando, vendo ali, entrando no pensamento divino e vendo tudo o que a divina vontade fez em Nossa Senhora, ao criá-la, os propósitos dele, o pensamento dele, o que ele depositou na alma dela e toda a obra ali da divina vontade na vida de Nossa Senhora, né? Tudo que ele fez, né? Toda a vida da mãe ali, meditando ali, o que a divina vontade foi fazendo na vida de Nossa Senhora, né? E cada ato ali, a correspondência, né, da mãe à vida, né? Muito incrível, né? Então ficou nisso, né? Meditando nisso. E aí veio, né? Jesus veio e adicionou: Minha filha, minha mãe, embora não tivesse sido minha mãe, então se ela não tivesse me gerado, tivesse sido minha mãe, né? Só porque fez, então só por ela ter vivido perfeitamente a vontade divina, só por ela ter vivido na divina vontade, meu Deus, bastava assim, entendeu? Porque ele tá dizendo, né? Se ela não tivesse sido mãe, só por ela ter vivido como ela viveu perfeitamente na divina vontade, e ela não conheceu outra vida, não deu voz à sua vontade humana, não ficou ali com seus pensamentos, né? Não ficou analisando nada, ficou completamente abandonada à divina vontade, né? Totalmente abandonada, né? Na divina vontade. Então ela viveu plenamente, assim, perfeitamente. E ela não conheceu outra vida, né? E viveu na plenitude dela. O que ele está falando? Em virtude do viver sempre de meu fiat, teria possuído todas as prerrogativas divinas. Então, o que ele assim, está falando assim? Que a alma que vive na divina vontade, ela possui todas as prerrogativas divinas, os atributos de Deus, né? Ela possui Deus, né? A alma que corresponde continuamente, sem interromper jamais, sem dar vida jamais à sua vontade humana, né? Então, ela possui a alma que sempre vive na divina vontade, assim como a mãe, o exemplo da mãe, né? E a alma viver, assim como a mãe viveu também, plenamente na divina vontade, a alma corresponder plenamente à divina vontade, sem conhecer outra vida, né? Então, a alma ali possui os atributos divinos, possui a Deus, né? Todas as prerrogativas divinas. A mesmo, a mesmo teria sido rainha. Então, ela seria a rainha do mesmo jeito. Mesmo se ela não tivesse sido mãe, não tivesse gerado ali, né? Jesus, ela seria a rainha do mesmo jeito, porque ela viveu plenamente na divina vontade, né?
a mais bela de todas as criaturas. Porque onde reina meu Fiat divino quer dar tudo. Então, por isso que ele fala, né, que a alma que vive na divina vontade serão reis e rainhas, né? Vão reinar sobre todas as coisas, né? Vão viver de acordo na ordem, né? As coisas vão estar conforme o plano divino, plano ali inicial, conforme como Deus planejou, pensou, né? E vai estar, a alma vai estar ali de acordo, né? Ali a origem, né? Como Deus ali criou, né? Então, dar, e vai todas as criaturas, porque onde reina, meu filho, divino quer dar tudo. Tá vendo? Não fica com nada. A pessoa possui a Deus, toma posse de tudo, né? Ela tem tudo, né? Ele não dá as coisas pela metade, né? Deus, ele não faz as coisas pela metade e nem dá, e nem quer dar pela metade, né? Ele dá, ele quer se dar todo, ele dá tudo, que é ele, né? E aí todas as coisas dele vêm junto, né? Todos os bens. Então, assim, ele dá tudo, ele não quer ficar com nada, né? É mais, a ama tanto que, fazendo uso de seus estratagemas amorosos, se esconde, se encolhe na criatura. Incrível que esse aqui é o que é baixo que a gente que estava falando ontem, que é isso. Quando a gente se lança nesse pensamento divino, fica com o pensamento divino e olha para todas as coisas em Deus, a gente entende que Deus também tem uma ordem, vamos dizer assim, né, ali que ele planejou, né, para a sua vida divina ali, né, em meio às criaturas. Porque o plano dele original é esse. Ele não quer aparecer, ele quer viver no escondimento, né? Porque ele tá falando, olha, ele se esconde. Então, quando ele vê ali a alma correspondendo, ele, nossa, o que ele quer é se encolher na criatura. Esse é o plano dele ao nos criar. Né? Então, esse é essa, vamos dizer assim, uma ordem divina para ele mesmo, né? Ele, o plano dele, né, ao nos criar, foi se esconder, né? Ele nos criou para ser morada dele e ele não quer aparecer. Ele quer viver assim como, tal como ele é, né? Esse Deus que é espírito, ele quer viver assim, né? Ele não é um Deus assim, que gosta de se mostrar, né? Ele não precisa se provar para ninguém, né? Ele precisa estar se provando nada para ninguém. Então ele não precisa estar se aparecendo, porque o homem que é isso, né? O homem gosta de aparecer para provar que é alguma coisa, né? Para provar que é bom em alguma coisa. Ele não precisa se provar para ninguém. Ele não precisa, ele é o que é e ele sabe disso e não precisa disso. Ele não precisa ficar aparecendo, ele não quer. Então Deus, ele é muito simples. O que ele quer é isso. Ele quer uma vida de simplicidade na alma. É uma vida. Deus é muito simples, né? Então é isso que ele quer, é se esconder. Então a beleza, a grandeza para ele, né? É isso, é se esconder na criatura, é fazer todas as coisas através daquela alma, né? Então, ele quer se encolher, ele quer se esconder, ele quer viver dentro da alma, né? E as pessoas entendem totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário, como a gente estava falando ontem. E aí vem, né? Quando a gente vê todas essas aparições, né? E tudo que Jesus fez. Então a gente acha assim, nossa, uau, né? As pessoas ficam tudo encantadas com os milagres eucarísticos, os milagres, né? Do recorrer de toda a história, né? As coisas extraordinárias que aconteceram. E as pessoas ficam, a pessoa fica super encantada, né? Mas não era o que Deus queria, né? Então ele fez todas essas manifestações, esses milagres, essas coisas extraordinárias na história, né? Não foi porque, eu quero aparecer, né? Ele não se sente prazer de fazer isso. Ele fez isso realmente por causa da frieza e a falta de fé das pessoas. Ele fez isso para poder que as almas correspondessem, né? Um exemplo dos santos, eles fez tudo aquelas coisas extraordinárias dos santos, né? Ali para ver se o santo se movia ali corresponder ao que ele queria fazer, né? Então assim não é o que ele queria, né? Mas assim ele se praticamente assim, ele se sentiu-se obrigado a ter que fazer isso, essas coisas extraordinárias, para poder mover o homem, né? Para poder mover o homem para a questão da fé, né? Devido à frieza das pessoas, das dificuldades, desse racionalismo todo. Então, mas é o que ele quer isso, ele se esconder,
É o que ele quer, se encolher na criatura, né? E fazer toda a sua obra, fazer todas as coisas assim, né? Em nós e através de nós. Esse é o plano dele, né? Esse foi o que ele planejou ali para ele, vamos dizer assim. O que ele queria, né? É. Aí fala aqui, ó, se encolhe na criatura, amando o fazer-se dominar por ela. É só isso que ele quer, como diz, é simples. E a pessoa, meu Deus, como é que é viver na divina vontade? Como é que é essa vida? É isso. É na vida, é simples, é simplicidade. Ele quer viver em nós, viver a nossa vida e fazer todas as coisas ali. E ver enxergar todas as coisas, fazer todas as coisas através de nós. Nós somos esse instrumento dele. Então, é simples demais. É uma vida, é ali uma relação, né? Então, assim, só a gente pegar os exemplos que a Aline deu na live ontem, ela falou lá como é que é, ela deu o exemplo lá do filho, e ela estava pedalando com o filho mais na frente, e toda aquela conversação que ela estava tendo enquanto isso estava acontecendo isso, ela estava vendo, ela estava tendo uma conversação com Jesus sobre essa situação. Então, meu Deus do céu, é vida simples, simplicidade, é do dia a dia, é simples demais, não é nada extraordinário, né? Deus não quer aparecer e não quer fazer nada assim extraordinário. É vida, cotidiano, rotina, é das coisas do dia a dia. É isso que Ele quer. Só quer viver, né, a nossa vida. Quer fazer todas essas e ver todas as coisas através de nós, fazer todas as coisas através de nós, falar através da nossa boca e ter essa relação mesmo. Não sei, tá difícil de, porque é simples demais, não tem. Não é nada assim. Então a gente fica esperando muita coisa extraordinária, né? Então a pessoa tem que se desligar disso, de querer esperar exteriormente ver algo extraordinário, ver aquela perfeição, né? Um exemplo do que estava falando ontem. Então, assim, a gente não ficar esperando que o exemplo das meditações. Ah, se eu estou vivendo, eu tenho um posto, né? Então, Jesus já mora dentro de mim. Então, né? Como é que é isso? Então, já que é o próprio Jesus que está vivendo em mim, então as coisas têm que estar sendo perfeitas. Então, a minha meditação tem que estar falando com eloquência, tem que, né, sair tudo bonito, perfeito, sem nenhum erro. Eu tenho que entender tudo assim de imediato, tem que ser algo extraordinário, assim. Não é assim, não é. Ele quer se servir, né, além da nossa pequenez, ele quer se servir, né, de nós mesmo, do nosso jeitinho, do nosso jeito de falar. Ele vai falar assim, né, da nossa forma de falar, ele vai servir, né, ali da nossa inteligência, vai colocar a inteligência dele lá, mas ele vai se servir da nossa pequenez, da nossa vida assim, do jeito que é, ele não vai mudar nada, né? Então, e a pessoa fica esperando perfeição, tanto ali nas meditações, não sei, nos conhecimentos, a pessoa quer ver algo extraordinário ali, sinais extraordinários ali, né? Não vai, não é assim, né? Não é outra que a gente é muito pequeno, então as coisas assim, como foi falado, é gota em gota, são esses raios que vai recebendo a luz desse sol. E é gota em gota, é uma violência. A gente está vendo em toda a história que Deus não violenta para, né? A gente estava conversando na live junto, que é todo um processo, porque somos pequenos demais, né? E é todo um processo. Ele não vai fazer violência. A pessoa se fizesse violência, o exemplo que a gente estava dando do Abraão, de Moisés lá, poxa, eles estavam brutos, pedras brutas ali, não sabia nem o que é ser humano, o que é amar direito o próximo. Jesus que teve que ensinar na época dele lá o que é amar o próximo, o que é rezar pelo outro, o que é amar os seus inimigos. Então, assim, eles estavam muito brutos. Então, imagine se uma pessoa que não sabia nem ser humano verdadeiro, né? Ser humano, agir como humano, né? O que é amar o próximo, o que é agir, né? Assim, o que eles são, não entendiam direito, né? E assim, automaticamente jogar coisas espirituais assim em cima de uma pedra bruta que nem sabia ser humano, entendeu? Eles eram muito animalistas, né? Ele tava falando muito animais, né? Muito instinto. Então, olha só a violência que seria. Então, daí a gente já vê que não é assim. É no gole e gole, é devagar mesmo. Tem que respeitar o tempo de cada um. Não é, né? E não é assim, todo mundo igual. Ah, porque fulano tá meditando assim, então eu tenho que ser assim também. Não é. Não é todo mundo igual. Porque sabe? Não. Ele não quer igualizar ninguém, assim,
todo mundo falar igualzinho, com tudo perfeito. Não é. Não é. Então, a beleza, né, para ele é isso, é nas diferenças mesmo. Então, o belo é isso, a gente ouvir as partilhas e cada um tá falando ali, Jesus está falando em cada um ali, na pequenez do outro, do jeitinho do outro. Então, isso que é belo, né? É isso que para ele é belo. E é isso que ele quer, né? Então, assim, o problema é esse, né? É que a pessoa quer ver perfeição demais nos atos que é feito e não vai ver. Não vai ver, a gente já foi meditado, isso não vai ver. É porque não somos perfeitos e nem ele quer que a gente se veja perfeito. Ele não permite também, porque é realmente um perigo para nossa alma, né? Então ele deixa a gente ali, né? As misérias, aquele pouquinho de terra mesmo ali, que a gente já meditou sobre isso, porque não é isso, né? Não é todo mundo perfeitinho, se vê todo mundo perfeito, não é. Porque a gente, nem sendo perfeito, a gente já quer subir, né? E quer ser a última bolacha do pacote, né? Assim, na nossa vontade humana, querendo ser alguma coisa. Imagine se ele permitisse, na divina vontade, a gente se ver perfeito, na divina vontade, né? Meu Deus, que perigo, né? Que perigo seria. Então é isso, né? Ele quer se esconder na criatura, né? Amando o fazer se dominar por ela. De fato, não foi um dominar o que fez a soberana do céu, do meu querer divino, que chegou a me fazer conceber e a me esconder em seu seio. Então ela não só, de fato, não viveu, né? Não foi, não dominou o querer divino, mas de fato, realmente ela concebeu, né? Ali no seio dela, né? O verbo. Ó, se todos conhecessem o que sabe fazer e o que pode fazer, meu querido divino, faria todos os sacrifícios para viver só de minha vontade. Então, assim, a gente também, querendo ou não, a gente vai ver assim, a gente viver na divina vontade, a gente gera, né? A gente concebe a vida divina. A vida divina vai sendo gerada na nossa alma também. O próprio Jesus vai crescendo em nós. Assim como foi também no seio da mãe, né? É assim, então ele é concebido, né? É como se a gente também concebesse Jesus daqui, né, na nossa alma em nós, e ele vai crescendo. Ele se esconde também em nosso seio, né? Ele também se esconde que essa vida divina, Jesus, ele vai sendo gerado dentro de nós. Vai crescendo essa vida divina também dentro de nós, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat.